Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com alegria a memória de um grande santo e doutor da Igreja, São Roberto Bellarmino. É um grande santo, mas infelizmente é um santo um pouco esquecido, né? Não somente da devoção popular, mas pelo fato de que as suas obras não são suficientemente conhecidas e estudadas. Quem foi São Roberto Bellarmino? Veja, São Roberto Bellarmino morreu em 1621, com 78 anos. Então aí você já calcula, né, qual foi a época em que ele viveu. É um santo que viveu então no início, digamos assim, na primeira parte da história da Companhia de Jesus. Ele era jesuíta. São Roberto Bellarmino nasceu de uma família nobre italiana, mas de uma nobreza que já estava vivendo uma certa pobreza, né? Já não tinham grandes recursos econômicos, mas recebeu uma boa educação. Os seus pais queriam que ele fosse encaminhado para ser padre diocesano. No entanto, ele, desde cedo, manifestou que queria entrar na Companhia de Jesus. E assim, finalmente, ele fez. E diante do seu grande talento intelectual, sua capacidade de estudo, ele foi mandado pelos jesuítas para a Universidade de Lovaina, né? Que era uma das maiores universidades da época, uma grande universidade teológica, e ali ele aprendeu, né, a Sagrada Teologia, mas não somente isso, ali ele teve contato, né, com os argumentos das grandes heresias daquela época. Vamos lembrar que nós estamos aqui no século XVI, ou seja, no auge da Reforma Protestante. Ele soube, mais do que ninguém, combater as heresias de Lutero, de Calvino e tantas outras nuances dos reformadores protestantes. Ele, uma vez ordenado padre, tornou-se professor em Lovaina e escreveu uma famosa obra, a sua chamada Controvérsias, né? As Controvérsias de São Roberto Bellarmino. O nome inteiro da obra é Disputas e Controvérsias da Fé Cristã contra os heréticos dos tempos atuais, né? Disputaciones de Controversiis. Então, as Controvérsias de São Roberto Bellarmino são uma obra de apologética, de defesa da fé extraordinária. Por quê? Porque, ao contrário do que todo mundo faz, São Roberto Bellarmino não foi, digamos assim, defender a fé católica diante das argumentações dos protestantes, pegando argumentos da Bíblia ou de definições de concílios, etc. Ele fez isso também, mas, sobretudo, a base da argumentação de São Roberto Bellarmino foi a racionalidade. E aí a gente entende, né, por que é que São Roberto Bellarmino é tão esquecido. Por duas razões. Primeiro, porque as pessoas têm preguiça de estudar, né, um autor que, tão profundo e racional, ele realmente analisa cada pequeno detalhe das controvérsias dos protestantes e ele desmonta a coisa de uma forma, com um talento, com a capacidade e com uma sabedoria que é uma realidade, assim, absurda, estonteante. E ele fez isso, claro, escrevendo em latim, que era a língua com a qual se escrevia na época todos as grandes obras teológicas. Até Lutero e Calvino escreveram em latim. Acontece, porém, que com o passar do tempo, né, principalmente nos tempos atuais, o latim foi sendo deixado de lado e a obra de São Roberto Bellarmino foi sendo esquecida. De tal forma que, hoje em dia, a sua obra das Controvérsias, ela não é traduzida nas línguas modernas. Assim, tem uma tradução em língua inglesa e agora, aqui no Brasil, o pessoal está começando a se mexer para traduzir essas grandes obras de São Roberto Bellarmino. E veja, ele fez tudo isso enquanto ainda era
professor, enquanto ainda era sacerdote, ensinando numa universidade, né? Mas, claro, ele era sacerdote jesuíta, foi enviado em missão para a França, ajudou os papas, ajudou na revisão da Bíblia em latim, a Vulgata, né? Participou da publicação da famosa Vulgata Clementina, ou seja, a edição oficial que a Igreja fez da Bíblia depois do Concílio de Trento. E diante do grande valor deste jesuíta, deste padre jesuíta, ele foi então escolhido para ser cardeal. Na época, ser cardeal não significava ser bispo. Ele foi nomeado cardeal, começou a trabalhar em Roma, ajudar os papas, etc., até que finalmente ele foi eleito bispo de Capua e foi sagrado bispo pelo próprio Papa e mandado para Capua como bispo e pastor daquela igreja. Lá em Capua, ele fez um trabalho extraordinário, popular, pastoral, para o povo. Mas, novamente, não dá para esconder um candelabro debaixo da mesa. E ele foi chamado de volta para Roma. E em Roma, trabalhando no Santo Ofício, ele realizou a obra extraordinária de grande caridade para com a igreja, né, de reconduzir as pessoas que estavam desviadas da heresia de volta para o rebanho da igreja. Só para vocês entenderem que São Roberto Bellarmino era um inquisidor, né? Era o inquisidor mor, era o prefeito, né, do Santo Ofício. Qual era a atitude dele diante dos hereges? Eu gostaria de citar o exemplo dele com o frade dominicano, herege e meio doido, chamado Giordano Bruno. Talvez você já tenha ouvido falar o nome de Giordano Bruno, mas o que acontece? O empenho, o esforço de São Roberto Bellarmino para salvar o Giordano Bruno foi uma coisa comovedora e cheia de amor. Ou seja, Giordano Bruno estava sendo julgado como herege. Todo mundo sabia, e São Roberto Bellarmino também sabia, que se ele fosse condenado como herege, o negócio ele seria entregue ao braço secular, por assim dizer, para então ser queimado na fogueira. O que fez São Roberto Bellarmino? Fez inúmeros diálogos com o Giordano Bruno, né? E foi passando tese por tese que ele dizia de heresia, até que finalmente, de todas as teses que o Giordano Bruno ensinava hereticamente, ele cedeu, mas ficaram somente 2. Qual foi o parecer de São Roberto Bellarmino para a comissão da Inquisição? Disse, tem essas 2 teses aqui que ele diz que não cede, diz que não volta atrás, mas talvez ele não esteja compreendendo direito as coisas e talvez a gente precise, né, de mais tempo, precise de mais diálogo, precise mostrar para ele que talvez ele esteja se expressando mal. Vejam a caridade, né, de São Roberto Bellarmino de querer salvar o Giordano Bruno. Se você for ver nos livros da história, né, vão pintar São Roberto Bellarmino como um inquisidor sanguinário que queria acabar com todo mundo, etc. Mas exatamente o contrário. Nós vemos em São Roberto Bellarmino aquele homem que, cheio de fé, não cedeu nem para a direita, nem para a esquerda, nem para um lado, nem para o outro, naquilo que era a doutrina, a retidão da fé católica. Mas que teve grande caridade e grande compaixão das pessoas, especificamente, de cada uma das pessoas que erravam. Ou seja, um homem intransigente nos seus princípios, nas ideias ortodoxas, que melhor e mais do que ninguém defendeu a retidão da fé católica, mas que teve também misericórdia de um verdadeiro pai, pastor e médico
querendo salvar cada uma das suas ovelhas, para que ele pudesse dizer, como Jesus, não perdi nenhum daqueles que me foi confiado. Que São Roberto Bellarmino, no céu, interceda por nós e nos dê essas duas qualidades, essas duas formas de caridade. A caridade de, na fé, não termos nenhuma vacilação, aquilo que é a verdadeira fé católica, mas também no relacionamento com as pessoas, a bondade de aceitarmos as pessoas e tentar resgatar e não perder nenhum daqueles que nos foi confiado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.